Olá, bom dia. Hoje um pouco mais cedo, né? Errei aqui um pouquinho as horas, mas amigos e amigas, estamos aqui hoje para anunciar a palavra de Deus, continuando, não é, com essa fase dos homens de Deus, falando um pouquinho de alguns homens da Bíblia, de alguns homens que foram heróis bíblicos, de alguns homens que nasceram para o Evangelho, de alguns homens que deixaram a sua marca ali registrada, a sua história registrada, para que nós pudéssemos entender qual seria o propósito de Deus nas nossas vidas, amém? Hoje nós vamos falar dos homens do Novo Testamento. Ontem terminamos com Malaquias. Nós vamos falar sobre alguns homens do Novo Testamento, para podermos assim anunciar a vinda do Senhor Jesus. E como já dissemos, né, muitas vezes, como Malaquias encerra ali, né, a sua profecia, encerra o seu período profético em 423 e 33 anos, dando ao povo 33 anos, né, o Senhor deu 33 anos para que o povo se redimisse, para que o povo adorasse o Senhor, para que o povo tivesse ali uma igreja organizada, um povo organizado. E o povo não quis saber de ouvir a voz de Deus, o povo desobedeceu. E por essa desobediência, o Senhor ficou 400 anos sem falar com o povo, 400 anos sem falar nada com o povo, para que a profecia do Senhor, do nascimento de Jesus, se cumprisse. Após 433 anos depois de Malaquias, nós vimos que o período que teve para que o povo se redimisse foi o mesmo período que teve a vida do Senhor Jesus aqui na terra, para que o povo se redimisse. Mesmo assim, o povo continuou a pecar, mesmo assim o povo, até hoje, 2016 anos, 2023 anos, após a morte de Jesus, após o nascimento de Jesus, o povo ainda não acredita que Jesus voltou. O povo ainda não acredita nas promessas de Deus. Então, irmãos, é tempo. Eu estou falando aqui, irmãos, porque eu falo principalmente para irmãos, mas falo para todas as pessoas. É tempo de deixar as coisas deste mundo. É tempo de viver para o Senhor. É tempo de rejeitarmos as coisas materiais, as coisas físicas e virmos para o Senhor, porque você não vai levar carro para o céu, você não vai levar casa para o céu, você não vai levar família para o céu, você vai sozinho. Quando o Senhor chamar seu nome, vai chamar fulana, fulano, vai chamar meu servo, minha serva, meu amigo, minha amiga, você foi escolhido para hoje subir ao céu. Seu nome está aqui escrito no livro da vida, né? Será grandioso, será maravilhoso. Então, hoje nós vamos introduzir os homens do Novo Testamento com um grande homem, com o anunciador das boas novas, né? Nós vamos falar sobre João Batista, né? Nós vamos falar sobre João Batista, que foi primo de Jesus, né? E ele disse que ele não era digno nem de desatar as correias dos sapatos do Senhor Jesus, né? Ele não era digno nem de desatar as correias dos sapatos de Jesus, né? E nós vamos ler aqui, só um minutinho para eu encontrar aqui um versículo de Isaías, que eu acho que é 9:6, só um minutinho, porque foi a grande profecia, né, de Isaías, quando Isaías anunciou, exatamente, Isaías 9:6. Isaías disse assim: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será chamado, né,
porque um principado estava sobre seus ombros, uma carga, um peso muito grande estava sobre os ombros dessa criança. E o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Emanuel. Então esse foi o grande anúncio do profeta Isaías. E nós vemos agora em João Batista cumprindo, né, essa profecia de Isaías na vida de João Batista, aquele que veio para anunciar, né, quem foi Jesus, quem é Jesus. Olha, vai vir alguém aí que é maior do que eu. João Batista batizava, por isso o nome João Batista. Sabemos quando Isabel, mãe de João Batista, e Maria, mãe do Senhor Jesus, estavam grávidas, as duas crianças mexiam, quando elas encontravam, as duas crianças mexiam no seu ventre, parecia que elas queriam se comunicar fisicamente uma com a outra, porque espiritualmente Deus fazia essa comunicação, né? Desde o ventre da mãe deles, o Senhor já havia escolhido para a obra do Senhor. Então, era tão forte, que eles queriam se comunicar entre eles, de tão forte que era o mandado, que era o chamado do Senhor para a vida de João Batista, né? Então, João Batista foi o profeta que preparou o caminho do Senhor Jesus. Foi o último entre todos que anunciou a vinda do Messias. Por isso ele é chamado de arauto do Messias. Então, foi o último que anunciou, né? Terminou ali no Velho Testamento com Malaquias, agora vem João Batista. Então, foi o último que anunciou a vinda do Messias e foi o primeiro do Novo Testamento que anunciou a chegada. Foi o autor das boas novas, né? Que foi João Batista, né? Por isso que ele é chamado arauto do Messias, né? João Batista nasceu aproximadamente 7 anos antes de Cristo, né? Ele era filho de casa, mas como é que isso faz um pouquinho de confusão, né? Como é que as duas estavam grávidas e João Batista nasceu 7 anos antes de Cristo, né? Então, nós dizemos sempre que Cristo veio antes, nasceu 7 anos antes de Jesus, né? Porque o calendário mudou. Não é que mudou o calendário, mudou a contagem do calendário. Então, nós temos a fase mundial dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Só que esse antes de Cristo e depois de Cristo, no calendário corretamente, foi mais ou menos entre 6 e 7 anos. Então, como Isabel ficou grávida antes de Maria, João Batista nasceu uns meses antes de Maria, provavelmente 7 anos. Eu penso que a contagem real de antes de Cristo são 6 anos. Então, por isso, na cronologia bíblica e mundial, as datas não batem corretamente e giram em torno de 6 e 7 anos. Então, a gente às vezes faz essa brincadeira, né? Que Cristo nasceu antes de Jesus. Porque antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus nasceu em 2000, no ano 0, né? No ano 0. Então, seria 2021. Mas, na realidade, já tem 2020, vai fazer 2025 anos que Jesus nasceu. Então, João Batista, pela cronologia correta, nasceu 7 anos antes de Cristo. E ele era filho de um casal idoso da família sacerdotal, que seria Zacarias e Isabel. Sua mãe era parente de Maria, eram primas, e a mãe de Jesus, né? Maria, mãe de Jesus. O termo empregado em Lucas 1,36 para descrever esse parentesco é sugestivo, que significa da mesma família ou parente de sangue. O termo ali traduzido era sugênesis, ou parentes, era nascido juntos, né? O anúncio do nascimento de João Batista. Então, quando João Batista foi nascer, né? O anúncio do nascimento de João Batista foi um dos anúncios mais fantásticos registrado nas Escrituras, né? Possuindo até mesmo alguma semelhança com o anúncio do nascimento de Jesus. Os pais de João Batista eram judeus piedosos e temente a Deus, que aguardavam a vinda do Messias. Eles já eram também de idade. Então, eles não tinham filhos, também que eu digo por causa de outros personagens bíblicos. Maria não era de idade. Então, eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Então, num determinado dia, quando Zacarias estava exercendo, né, suas funções sacerdotais, Zacarias era sacerdote,
ele recebeu a visita do anjo Gabriel, o anjo que lhe anunciou o nascimento de um filho e indicou o seu nome, pelo qual deveria ser chamado João, apenas João. Então, o anjo também disse que João Batista seria repleto do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Então, desde o ventre, lembra que eu falei da comunicação entre Jesus e João Batista nos ventres? Desde o ventre da mãe de João Batista, Isabel, também João tinha sido escolhido para servir, para ser o anunciador de boas novas, para anunciar o Senhor Jesus, né? Então, diante do aparecimento do anjo, Zacarias ficou amedrontado, assustado. Eu já sou velha, minha mulher estéril, agora chega esse rapaz aqui a falar que eu vou ter um filho, ele vai chamar João Batista, ele vai anunciar o Messias. Que confusão é essa, né? Então, depois do anúncio da resposta, foi de incredulidade. Zacarias ficou incrédulo. Como é que podia acontecer isso? Isso nós podemos constatar toda essa história em Lucas. Então, Zacarias foi sentenciado em ficar em silêncio. A pouca fé de Zacarias, a falta de crer no Senhor Jesus, no Senhor Deus, a falta de crer na revelação que o anjo Gabriel trouxe para ele, fez com que ele ficasse mudo, mas também surdo. Então, ele não ouvia, não falava. Isso só voltou ao normal depois, né? Além de tudo isso, quando Maria recebeu a visita de Gabriel para anunciar o nascimento de Jesus, o anjo também lhe falou sobre a gestação de Isabel. Isso fez com que Maria fosse lhe visitar, e nesse encontro aconteceu aquele, né? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, João Batista saltou no seu ventre. Olha que maravilha, né? Duas mulheres, uma estéril, uma virgem, recebem a notícia da gravidez e ali acontece um grande milagre, que seriam aquelas crianças recém-concebidas. Eles não estavam gordos, não, quando as crianças tinha poucos dias de gestação, né? Deve dar uma coisa estranha, né? Mas é assim. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nascimento de João Batista, seu ministério, para não alongarmos muito, né? Então, Isabel deu à luz. Bom dia, João. Tudo bem, meu querido? Então, no tempo determinado, Isabel deu à luz a João Batista. Na cerimônia de escolha do nome do menino, Zacarias, seu pai, recuperou a voz, porque apenas Zacarias sabia o nome do menino, ninguém. Então, ele não podia falar. Então, ele não ouvia, não podia falar. Então, naquele dia, quando foi apresentar aquela criança, precisava dar o nome àquela criança, houve um grande milagre. Zacarias recupera a voz e, no início, as pessoas chamavam a criança de Zacarias, porque era quase um hábito pôr o nome dos pais nos filhos, mas o nome que deveria ser dado era João. Então, de forma sobrenatural, Isabel também anunciou esse mesmo nome antes que Zacarias o confirmasse, escrevendo em uma tábua. Aliás, minto, Zacarias ainda não falou. Zacarias escreveu numa tábua e Isabel anunciou o nome que seria João, não é? Então, todos esses acontecimentos trouxeram grande temor ao povo, de modo que em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas que haviam acontecido. O ministério de João Batista. João Batista, ele cresceu no deserto da Judéia. Então, João Batista foi o pregador do deserto. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Em aproximadamente 26 anos depois de Cristo, ele recebeu o chamado para exercer seu ministério profético. Alguns estudiosos têm sugerido que João Batista, durante seus anos de formação, pôde ter tido contato com os essênios. Os essênios formavam um grupo separatista judaico que observava a lei com rigor. Então, ele aprendeu bastante as leis. Seja como for, a verdade é que foi uma experiência espiritual, não foi só físico. João Batista teve uma experiência espiritual, foi preparado espiritualmente para anunciar a chegada do Messias, para anunciar que aquele que estava nascendo era o Messias que viria resgatar a sua igreja, né? Então, João Batista desempenha uma tarefa especial de preparar ao Senhor um povo bem disposto, né? Preparar um povo para receber Jesus. Logo que iniciou seu ministério profético, João Batista começou a ser grandemente conhecido como o pregador do arrependimento. Por isso, tão logo
um grande número de judeus se reunia para ouvi-lo. Ele pregava e anunciava as boas novas, ele pregava e anunciava o nascimento, ou digo, não era o nascimento, mas a chegada de alguém, de um rei, né, de um príncipe, de um rei. Por isso as pessoas esperavam um rei cheio de majestade e não um rei filho de um carpinteiro, né? A mensagem de João Batista era dura. Ele cresceu no deserto ali, né, diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades, provavelmente pobre, passando por tantas dificuldades, e ele queria que aquele povo conhecesse Jesus, ele queria que aquele povo tivesse uma vida melhor. Então, a mensagem dele era dura: convertei-vos, raça de víboras. Ele xingava o povo, ele era terrível, mas olha, foi assim que ele ganhou um grande número de pessoas para o Senhor Jesus, né? Ele se posicionou de forma radical contra as normas judaicas e condenou os fariseus e líderes religiosos das nações como raça de víboras. Porque muitos líderes religiosos na época só queriam posições sociais, como hoje muitos líderes religiosos hoje só querem posições sociais, muitos pastores, muitos líderes, muitos missionários, muitos padres, muitos bispos, o próprio Papa querem posição social, querem viver às custas da igreja, querem viver às custas dos dízimos da igreja. E um bom líder, um bom pregador, ele trabalha. A palavra diz que você come do próprio sustento do seu rosto. A não ser que você passe mesmo por uma luta, um problema, a igreja deve te ajudar ou deve partilhar alguma coisa, mas você precisa trabalhar. Um bom líder, um bom missionário, eu conheço milhões de missionários, pastores que trabalham. Eu sou missionária, eu trabalho, eu nunca dependi de €1 da igreja, e se Deus quiser, eu nunca hei de depender, porque o Senhor vai levantar mais vidas. O dia que eu tiver que sair, o Senhor vai para outra pessoa com a mesma dinâmica que eu aqui no Poço Santo para pregar a palavra de Deus. Então, aqui o João Batista chama os líderes religiosos da época de raça de víboras. Para João Batista, apenas ser descendente de Abraão não bastava. Precisava aceitar Jesus, precisava conhecer o Mestre, precisava de confessar seus pecados, precisavam de pedir perdão, precisavam de chegar ao pó e dizer: eu não sou nada, eu sou pobre, miserável, pecador. Então, entre tantos anúncios, né, que João Batista fez, a mensagem do profeta, né, do último profeta do Messias, não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente, né? Aqui há um juízo que João Batista prega, né? A severidade, a urgência da mensagem de João Batista pode ser notada na sentença. É também agora está posto o machado à raiz das árvores. Da árvore que não produz fruto é cortada e lançada fora. Então ele estava falando para aqueles líderes religiosos, para aquelas pessoas que viviam nas sinagogas, orando, pregando, mas que não faziam nada. Aqui está falando: olha, agora o machado está posto, agora vem aquele que vai pôr vocês em julgamento. Agora vem aquele que vai anunciar a verdadeira salvação. Agora vem aquele que vai trazer a salvação a todos vocês, né? A mensagem de João Batista não poderia ser diferente, teria que ser rigorosa, preparar o povo para receber de Jesus uma palavra de poder. Então, João Batista exerceu o seu ministério no deserto da Judéia, Samaria, Enom, perto de Salim. Ele teve uma atividade de curta duração, mas foi bastante intenso. Ele passou os seus últimos anos na região de Pérea, que pertencia à tetrarquia de Herodes Antipas. João Batista é o batismo e o batismo de Jesus. Então, João Batista, ele estava ali batizando e Jesus chegou e disse: eu também quero ser batizado por você. Quando João Batista falou assim: tu és, você não pode, eu não sou digno, né? Não queria batizar, né? Então, na ocasião do batismo de Jesus, João Batista reconheceu claramente que ele era aquele que estava sendo anunciado em sua pregação, né? Que ele era, embora serem primos, provavelmente eles não se conheciam. Então, aqui João Batista viu que aquele era o Messias, aquele era quem ele anunciava. Então, foi nesse mesmo instante, de forma sobrenatural, o Espírito Santo desceu sobre a vida de Jesus e do céu ouviu uma grande voz: tu és meu filho amado,
em quem me comprazo, em quem eu tenho amor. Então, ali dando um sinal para João Batista, dando um sinal para as pessoas que, olha, esse é o Messias, é esse que João Batista anuncia, é esse que os profetas anunciaram. Chegou o grande dia do início do ministério do Senhor Jesus, né? A personalidade de João Batista, né? João Batista tinha uma personalidade forte, tinha uma personalidade vigorosa, algo que condiz com a própria singularidade da mensagem que programava, porque ele precisava ser rígido, ele precisava ser forte, ele precisava ser autêntico, né? João Batista se vestia bastante simples, né? Tanto que alguns textos falam que ele comia mel e gafanhoto no deserto, ele usava vestes feitas de pelo de camelo, usava cinto de couro ao redor de seus ombros. O próprio Jesus fez menção na foto ao fato de que João Batista não usava vestes finas, né? Ele usava coisas muito simples, né? E João Batista tinha alguma semelhança com os narizeus, com uma proibição de tocar em bebidas. Ele tinha levado muitos... Ele era estudioso, né? E ele tinha mais ou menos a vida que Sansão tinha, né? A alimentação de João Batista, ele simplesmente comia mel silvestre e gafanhotos. Alimentos fortes, alimentos saudáveis. O gafanhoto tem muita proteína. Se você quiser muita proteína, coma gafanhoto. O mel também, que dá bastante energia, que tem muita vitamina. Logicamente que não seria só isso que ele comia, mas a Bíblia fala que ele comia mel e gafanhoto. Logicamente, ele não sobreviveria também só comendo isso, né? Era muitas vezes o que ele encontrava no deserto, né? Muitos diziam que João Batista era Elias, né? Isso é uma dúvida que surgiu, né, no tempo de João Batista, em João 12, 21. No entanto, de forma figurada, ele pode se identificar com Elias, mas João Batista não era Elias, né? João Batista morreu de uma forma trágica, como todos morriam naquela altura, né? Parece que João Batista levantou suspeita com Herodes e com a mulher de Herodes. Então, Herodias, esposa de Herodes, ficou particularmente aborrecida com João Batista e ela desejou ter João Batista, a sua cabeça, numa bandeja. Então, Herodes não estava disposto a matar João Batista, mas num determinado dia, Herodes Antipas acabou fazendo um juramento à filha de Herodias e foi obrigado a entregar, porque ele falou que tudo que ela pedisse, ele a daria, e foi obrigado a entregar a cabeça de João Batista numa bandeja no dia da festa, ok? Mas o mais importante de João Batista é que ele anunciou Jesus. Ele foi o grande profeta, o último profeta a anunciar a vinda de Jesus e o único profeta que anunciou a vinda de Jesus e que ficou ao lado de Jesus. Olha que maravilha! O único profeta que anunciou a vida de Jesus, que presenciou a vinda de Jesus e que ali esteve lado a lado com Jesus, anunciando a palavra do Senhor, não é? Desde o ventre de sua mãe tu fosse escolhido. Isso eu estou falando para você que está me ouvindo. Desde o ventre de sua mãe tu fosse escolhido. Tu fosse escolhido para gerar vida. Tu fosse escolhido para ser um pregador da palavra, para ser tão rigoroso quanto João Batista foi, para ser tão audacioso quanto João Batista foi. Você não precisa perder tempo, você não precisa ter medo, porque o Senhor é contigo. Hoje o Senhor te chama para anunciar Jesus. Hoje o Senhor te chama para aceitar Jesus. Hoje o Senhor te chama para pedir perdão pelos seus pecados, para confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador. Hoje vamos começar uma nova história e a nova história começa na sua vida. Esteja atento, ouça os sinais, veja os sinais, perceba o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Esta é a anunciação da palavra de Jesus. Hoje é tempo de salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esta é a palavra do Senhor e que Deus te abençoe e você é impressão digital de Deus. Vamos orar? Senhor, que haja salvação na minha casa, que haja salvação na casa de cada ouvinte. Salva a vida do João Alves, salva a vida de todos nós, salva a vida daqueles que nos ouvem, Senhor. Abençoa os nossos lares, as nossas casas, Senhor, para que o grande dia do Senhor nós possamos ouvir o nosso nome ser chamado nas nuvens.
Nós acreditamos nisso, Senhor, e queremos estar com o Senhor na eternidade. As coisas deste mundo são passageiras, mas nós queremos viver mais e mais a eternidade. Por isso te louvamos pela grande promessa de salvação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja abençoado. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.